Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Boa sexta-feira para todo mundo. Como vocês podem perceber, hoje eu tô num cenário um pouco diferente do que eu costumo gravar, porque como eu falei, hoje é sexta-feira e hoje tá um calor inacreditável. Eu não quero ficar lá no quarto fechado sem ventilador, então eu resolvi vir pra cá pra ter um ventinho batendo pelo menos e ficar uma coisa um pouco mais descontraída, mais fora do comum e tal. Bom, como todo mundo já tá ciente, essa semana nós tivemos um evento muito especial e muito aguardado, que foi a estreia dos Vingadores Ultimato. E tá todo mundo super feliz, super contente. O filme é maravilhoso, sensacional, super legal. Eu já fiz inclusive um vídeo sem spoiler sobre o filme, eu vou deixar linkado em algum lugar aqui nesse vídeo. Mas hoje eu vim aqui pra falar sobre um assunto não tão positivo a respeito dos Vingadores Ultimato. Quer dizer, não é nem sobre o filme em si, mas é sobre uma questão em torno do filme que vem gerando uma enorme polêmica aqui no Brasil, e com razão. Como vocês souberam, ou melhor, eu não sei se vocês estão ligados, mas o Vingadores Ultimato está estreando no Brasil em 80% das salas do circuito brasileiro. Eu li essa notícia há uns 2, 3 dias e eu já fiquei chocado, mas hoje, em especial, eu tive uma noção direta do que significa os Vingadores estar em 80% das salas. Por quê? Hoje de manhã eu tive uma cabine de imprensa lá no Cinemark Botafogo e eu fui pra lá e eu fui vendo o cinema. E eu percebi que de 8 salas do Cinemark Botafogo, papo de umas 4 ou 5, se bobear até 6, estão dedicadas exclusivamente aos Vingadores. E aí eu fiquei chocado. E além disso, eu fiquei sabendo que o Estação Net Rio, ou melhor, o Estação Net Botafogo, tá com um display dos Vingadores lá no hall da entrada do cinema. Estação Net Botafogo, que é um cinema que teoricamente era para ser alternativo. Mas enfim, aí eu fui almoçar no Shopping Tijuca e eu fiquei curioso para subir para ver lá no cinema e dar uma olhada como é que tá lá. E aí eu me deparei com esta imagem. Essa imagem é assustadora, porque você percebe a partir daí a hegemonia dos Vingadores Ultimato perante toda a produção brasileira e todos os outros lançamentos do circuito brasileiro. Aqui no Brasil, no final de 2014, a Ancine instituiu uma cota de tela que impedia que filmes ocupassem mais do que 30% das salas brasileiras. E eu lembro que na época eu me posicionei a favor dessa cota de tela porque eu acho injusto um filme, qualquer que seja ele blockbuster, seja ele chileno, seja ele brasileiro, ocupar uma maioria tão vasta das salas de cinema brasileiras em detrimento de tantas outras produções. Mas acabou que, no fim das contas, essa lei aqui, teve uma galera que se posicionou contra ela. Essa lei não, essa cota de tela. Teve muita gente que se posicionou contra essa cota, mas de qualquer forma, os cinemas não cumpriram com essa cota, não cumpriram com essa regra, de qualquer forma. Os blockbusters, Vingadores, Jogos Vorazes, Star Wars, continuaram ocupando a vasta maioria das salas de cinema, e no final do ano passado, a Justiça Federal extinguiu essa lei e entregava às mãos do mercado o controle absoluto do poder que um filme teria no circuito brasileiro. E o resultado disso a gente vê agora, os Vingadores Ultimato estreando em 80% das salas. O Brasil, no último levantamento, tinha 3.200 salas de cinema brasileiros aqui. E os Vingadores está estreando em 2.800 salas. Ou seja, é uma hegemonia, é uma monopolização dos Vingadores. E isso é muito triste, porque querendo ou não, cinema é uma experiência coletiva, é uma experiência que deve oferecer alternativas. Porque, eu tenho um segredo pra vocês, embora a gente tenha essa noção super romântica de que, não, vai todo mundo ver os Vingadores, vai entrar pra história, é um evento e tal, eu tenho uma notícia pra vocês. Nem todo mundo tá afim de ver os Vingadores. Nem todo mundo quer ver esse filme, nem todo mundo vai pagar pra ver esse filme. Eu conheço pessoas no meu meio social que não estão afim de ver de jeito nenhum os Vingadores. Essas pessoas, elas devem ficar longe dos cinemas até os Vingadores sair de cartaz? Eu acho injusto, porque como eu falei, cinema é para ser uma experiência democrática. E democracia, ao contrário do que muita gente acha, democracia não é um sistema feito para a maioria. É um sistema feito para agradar a todos. É um sistema feito para satisfazer a todos. Então, quando uma pessoa tá afim de ir ao cinema e chega lá e só tem um filme passando, que é Os Vingadores, isso é uma atitude antidemocrática, isso é injusto. Nós temos filmes brasileiros, nós temos filmes chilenos, nós temos filmes feitos lá na Coreia do Sul, nós temos filmes feitos não sei aonde mais, e esses filmes vão ficar num espaço pequenininho.
num espaço reduzido perante os Vingadores. Estação Net Rio e o Estação Net Botafogo foram criados para esse tipo de filme. E aí eu acho muito bizarro quando você passa em frente ao Estação Net Botafogo e tem lá um display dos Vingadores. Ou seja, até mesmo o Estação Net Botafogo está se entregando, está cedendo à pressão do mercado. E isso é muito lamentável. Em Portugal, os Vingadores ele vai estrear em 20% das salas. Na Alemanha, os Vingadores vai estrear em 27% das salas. Eu acho um absurdo os Vingadores estar passando em mais do que 50% das salas de cinema do Brasil. E aí quando chega a notícia de que ele está passando em 80%, cara, coloca isso na sua cabeça. De 10 cinemas, 8 estão passando os Vingadores. Só. E eu acho que para você reconhecer o absurdo disso, não precisa você ser hater dos Vingadores. Eu, por exemplo, adorei o filme. E eu reconheço que é um absurdo os Vingadores estar dominando tudo isso de cinema. Então, muita gente está querendo romantizar essa questão, falando que, não, mas isso daí é a prova da força dos Vingadores. Não, não é. Isso daí é a prova de como que o mercado quer forçar essa força dos Vingadores para todo mundo, custe o que custar. Se você tá afim de ver qualquer filme que não seja os Vingadores, azar o seu, você vai ter que esperar ou então você vai ter que se virar para encontrar um horário lá no escambau para poder ver esse filme. E sinceramente, cá entre nós, um filme como Os Vingadores não precisa estar ocupando 80% das salas de cinema, porque ele é um filme que todo mundo, ou quase todo mundo, vai querer ver de qualquer jeito. Todo mundo vai querer caçar um horário para ver Os Vingadores. Você não precisa forçar Os Vingadores em cima de todo mundo. Você não precisa deixar um espaço de 20% para o resto do cinema. Isso é lamentável, isso é muito triste. Sinceramente, isso pra mim é só mais um indício de como que o cinema nacional tá sendo sucateado aos montes. Eu acho que desde o final de 2016 eu tava bem preocupado quanto ao cenário futuro do cinema brasileiro. Agora, nos últimos meses, desde que entrou em rigor esse novo governo aí, cara, o sucateamento em cima do cinema brasileiro, ou então em cima de qualquer cinema que não seja blockbuster, ou que não atenda às necessidades do mercado, é inacreditável. Nos últimos meses, assim, o cinema brasileiro está sendo sucateado de uma maneira inacreditável. Como, por exemplo, a Petrobras anunciando que não vai mais ajudar o Festival do Rio, a Mostra de São Paulo, o Animamundi, e ainda tem imbecil pra vir comemorar isso, falando que acabou a farra com o nosso dinheiro. Enfim, e sinceramente, cara, a nossa cultura brasileira, de um modo geral, ela tá sendo menosprezada por pessoas que se dizem preocupadas com o Brasil, mas que nunca vão ver filme brasileiro, cagam e andam pra música brasileira, não vão em mostras, não incentivam, enfim. Isso é lamentável. Para encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem uma dica de um texto do Glauber Rocha chamado A Estética da Fome. Quem é fã do Glauber Rocha ou é fã do cinema novo já deve ter lido esse texto, onde o Glauber ele fala sobre como que nós, brasileiros, o Brasil de modo geral, mesmo a gente já tendo declarado a nossa independência, ainda hoje a gente vive num esquema colonizado. A colônia, nós ainda somos uma colônia, o Brasil ainda é uma colônia europeia. E nós vivemos, o Brasil vive sim essa mentalidade de colônia, de querer cagar e andar pro que nós produzimos aqui dentro e só valorizar o que vem de fora. E pra mim, Os Vingadores Ultimato tá dominando 80% do circuito brasileiro, é sim um exemplo factível demais dessa nossa mentalidade de colônia que ainda perdura o Brasil. Semana que vem, dia 2 de maio, quinta-feira, estreia um filme chamado A Sombra do Pai, que é o novo filme da Gabriela Amaral, que é a diretora do Animal Cordial. Vamos ver como é que esse filme vai estar se comportando em termos de mercado, em termos de circuito brasileiro. Vamos ver se Os Vingadores não vai engolir esse filme. É isso, agora eu quero saber de você, o que você acha dessa situação toda dos Vingadores, se você acha que não tem problema nenhum, ou se você acha que isso é uma prova de como o mercado está disposto a valorizar mais o que está lá fora do que está aqui dentro. E é isso, um grande abraço e até a próxima.